Saudações, queridos alunos. Hoje nós temos uma aula especial, é uma aula prática. Concurso para a Guarda Municipal em Caxias do ano de 2018 do Instituto Machado de Assis. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, constitui. Então veja bem, aqui nós temos 4 alternativas. E aí, letra A, um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, um dos fundamentos constitucionais, um dos princípios que regem as relações internacionais no Brasil e uma diretriz constitucional da República Federativa do Brasil. Note, caro aluno, que a banca ela vai aqui estar tratando de um assunto muito interessante que está contido ali nos 3 primeiros artigos da Constituição Federal. Assunto de suma importância. Como eu sempre digo nas minhas aulas, é essencial que você fique mais íntimo da Constituição, leia e releia os artigos para que você, na hora de uma prova como essa, não venha cair uma pegadinha, numa bobagem, que aí a banca lhe afirmo com toda certeza. Ela vai tentar fazer você confundir os fundamentos com os objetivos ou também com os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. São os assuntos que estão contidos exatamente nesses 3, na verdade, nos 4 primeiros artigos da Constituição Federal, certo? Como essa é a primeira questão, eu trouxe aqui a lume novamente os artigos para que a gente dê uma olhada novamente, tá bom? O artigo 1º da Constituição, ele traz aqui os seus fundamentos, os fundamentos da República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aí você vai ver aqui a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. E tem também o parágrafo único que diz: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, aqui embaixo, a gente colocou aqui o mnemônico, certo? Então, veja bem, caro aluno, com a leitura destes incisos do parágrafo 1º, nós conseguimos montar um acróstico, certo? Palavra estranha, né? Acróstico, que é pegar essas primeiras letras aí dos incisos e montar um mnemônico. No caso aqui, o mnemônico, para que você não esqueça dos fundamentos, é esse bem aqui embaixo, Soci Diva Plu, certo? Então, quando você pensar em fundamentos, você lembra dessa palavrinha, Soci Diva Plu, que aí você vai lembrar da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político. Ok? Indo aqui para o artigo 3º, nós vamos falar aqui dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que são construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização. Olha, veja bem a colocação desses verbos aqui. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades. Não é diminuir a pobreza, é erradicar a pobreza, ou seja, tirar a pobreza de cena, tá bom? Então, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E, por fim, no inciso 4º, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação, ok? Qual é o mnemônico? Mais uma vez, construindo um acróstico aqui, você chega ao mnemônico Conga Erra Pro. Então, falou aí de objetivos da República Federativa do Brasil, você vai lembrar dessas 3 palavrinhas, Conga Erra Pro, e aí você vai lembrar dos incisos e vai matar essa questão, certo? No artigo 4º da Constituição, nós vamos ver agora os princípios que regem
a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais, certo? E aí temos aí a independência nacional, a prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, a igualdade entre os estados, a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político. Ok? Mais uma vez, construindo um outro acróstico, nós vamos chegar ao mnemônico, aqui formado por 3 palavrinhas: pânico, soco, rede. Você vai decorar essas palavras e ligar elas na sua mente ao artigo 4º da Constituição para lembrar dos princípios que regem a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Ok? Lembrando sempre, leia os artigos, crie uma intimidade com a legislação. Voltando então para a primeira questão que eu tinha lido agora há pouco, nós temos que promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação constitui, obviamente, letra A, um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Eu, particularmente, quando estou estudando, eu não sou muito apegado a mnemônicos. Eu prefiro outras formas de aprender esse tipo de coisa. Mas, veja só. Por exemplo, quando eu estou lendo aqui o artigo 1º, eu vejo que os fundamentos da República Federativa do Brasil são os substantivos aqui, eles são sempre acompanhados de artigos, certo? A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais e o pluralismo político. E no caso aqui dos objetivos, você vê que são todos, objetivo é uma ação, né, que você vai fazer. Então são verbos: construir, garantir, erradicar, promover, ok? Então fique ligado nesses detalhes também, que tudo isso ajuda para quando você chegar lá, na hora que for fazer sua prova, lá do concurso de Paço do Lumiar, você vai matar a pau, não vai errar nenhuma questão de constitucional. E tem também aqui a questão dos princípios que regem o Brasil nas relações internacionais, que aí já é um rol um pouco mais extenso. Então, é bom você ler e ficar ligado nessas questões. Mas você vai ver que é sempre uma questão até um pouco lógico, e não são questões fáceis, você não vai se atrapalhar com elas na sua prova, certo? Aqui, veja só, tem mais uma questão aqui, também para a Guarda Municipal, dessa vez em Caxias, desde o ano de 2018, que fala o seguinte: a Constituição Federal Brasileira não proíbe que no Brasil exista o seguinte tipo de pena. Letra A, trabalhos forçados. Letra B, cruéis. Letra C, de caráter perpétuo. E letra D, prestação social alternativa. Olha, gente, também é uma questão que, se você apelar até um pouco para a lógica, se você souber que o princípio da dignidade da pessoa humana é um dos princípios que nós podemos chamar, sem dúvida, o maior princípio da nossa Constituição é o princípio da dignidade da pessoa humana, certo? E com ele o legislativo consegue embasar suas decisões apenas nesse princípio. Feriu esse princípio, está indo contra a lei, certo? Então, como seria possível ter esses tipos de pena aqui no Brasil? Existe na legislação penal a previsão, por exemplo, de que os apenados venham a exercer atividades, a trabalhar nos presídios, mas nunca de trabalhos forçados, certo? Então, não pode ser de trabalhos forçados, não pode ser cruéis, nem de caráter perpétuo. Lógico que a Constituição não proíbe a prestação social alternativa. É uma pena que é prevista na Constituição e é quando, por exemplo, um caso clássico, se você se nega ao serviço militar obrigatório, você pode fazer uma prestação social alternativa, certo? Aqui eu trouxe aqui essa questão, ela está prevista no artigo 5º da Constituição, mais especificamente nos incisos 56 e 57, que fala das penas que haverá
e das que não haverá, certo? Então a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes, e aqui são as permitidas, certo? Privação ou restrição de liberdade, a gente sabe, detenção, reclusão, esse tipo de coisa. Perda de bens, multa, prestação social alternativa, que era o que estava lá na questão, e suspensão ou interdição de direitos, como a gente vê cotidianamente. Você vai assistir o jornal, um político que foi condenado, às vezes em um caso de improbidade, ficou inelegível, ou seja, ele perdeu o direito, né, de concorrer em uma eleição. E aqui no inciso 57, fala das penas que são vedadas, ou seja, não pode haver esse tipo de pena no Brasil, que é de morte, salvo em caso de guerra declarada. Veja bem, fique atento, caso a sua prova de direito constitucional venha a trazer o enunciado que diga que não há pena de morte em hipótese alguma na legislação brasileira, na legislação pátria, essa questão está errada, porque a pena de morte é prevista na nossa Constituição, desde que seja em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, ok? Também não pode haver pena de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e penas cruéis, ok? Então, obviamente, o gabarito da questão é letra D, de dromedário, ou seja, prestação social alternativa. Chamo aqui a atenção para você para a última prova, mais recente prova que o Instituto Machado de Assis aplicou, que foi para a Prefeitura Municipal de Raposa, no caso aqui para a Guarda Municipal também, certo? Olha, veja só a semelhança da questão, certo? Aqui no caso para Caxias, a Constituição Federal Brasileira não proíbe que no Brasil exista o seguinte tipo de pena. E aqui na Prefeitura de Raposa você vai ver o ordenamento jurídico brasileiro, através das disposições da Constituição Federal, não permite a adoção das seguintes penas, exceto, ou seja, todas aqui são permitidas, exceto uma, né? Ou melhor, não, é o contrário. Não permite a adoção das seguintes penas, ou seja, só há uma aqui que é permitida. Então veja só como as questões são muito semelhantes. O Instituto Machado de Assis, ele preza muito pela aplicação da letra da lei, certo? Então, fique atento na leitura dos artigos que você não vai errar nenhuma questão. Então veja só, quais são as penas aqui que eles falaram? De banimentos cruéis, de trabalhos forçados, que a gente sabe, acabou de ler lá no artigo 5º, inciso 56, que não são permitidas. E aí, alternativa D, suspensão ou interdição de direitos. Essa aqui é prevista lá no inciso 57 do artigo 5º. Então, essa aqui, obviamente, é a alternativa correta, a letra D, de dromedário. Vamos aqui para a seguinte questão. Também para a Guarda Municipal, novamente em Caxias, 2018. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através de seguintes órgãos. Gente, aqui falando da segurança pública. Então, quais são os órgãos que fazem parte da segurança pública? Polícia Federal, letra B, Polícia Rodoviária Federal e Ferroviária Federal, letra C, Polícias Civis e Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Aí veja só, o aluno desavisado, que pouco leu a Constituição, que não assistiu às aulas do AM Concursos, vai pensar, Polícia Ferroviária Federal? Mas de onde é que existe essa polícia? Existe. A criação dessa polícia vem de uma época em que as linhas férreas eram muito mais consistentes no nosso país. Havia muito mais movimento em linhas férreas do que existe hoje. Então, é previsto em Constituição a Polícia Ferroviária Federal. Ou seja, você vê aqui no artigo 144 da Constituição, exatamente elencando quais são os órgãos da segurança pública. Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, as Polícias Civis
e as polícias militares e corpos de bombeiros militares. Então, obviamente, todas as questões todas as alternativas estão corretas. Então, a alternativa correta aqui é letra D, certo? Então, muito fácil, muito simples a questão, é para você que ficou ligado na leitura do artigo, tá bom? Vamos aqui para a próxima. Dessa vez para Raposa, último concurso aí aplicado pelo Instituto Machado de Assis. Estava dando uma olhada na prova, a prova foi tranquila e eu tenho certeza que isso vai se repetir aí na prova de Paços do Lumiar. Eu digo tranquila, mas tranquila para quem está assistindo às aulas, tranquila para quem está lendo a apostila aí do AM Concurso e assistindo às aulas aqui do AM Concurso, tá bom? Então vamos lá. Conforme disposições da Constituição Federal Brasileira, a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública incumbe ao seguinte órgão. Olha só, gente. Aí você pensa, polícia ostensiva. Ostensivo, o que é isso? Gente, ostentação e ostensiva é o mesmo sentido. Você ouviu falar de funk ostentação? Aqueles caras que querem mostrar aqueles grandes colares de ouro, que tem carrão e tal. É a pessoa que quer mostrar, quer aparecer. Polícia ostensiva é a mesma coisa. É a polícia que aparece para o cidadão. É a polícia que está de farda, de arma na cintura, certo? Com a tonfa aqui na mão, o escudo na outra, tá bom? Isso é a polícia ostensiva. Ela mostra a que veio. Não é como a polícia civil, que muitas vezes você não consegue identificar o que é o policial civil, porque ele anda paisana, o carro não é identificado. A polícia militar não. A polícia militar, ela é ostensiva. Então veja só, quais são as alternativas? Vê como é fácil, é até uma questão você aplicar um pouco de lógica também, você mata a questão tranquilamente. As alternativas, Corpo de Bombeiro Militar. Ora, Corpo de Bombeiro Militar, ele não vai cuidar da preservação da ordem pública, ele vai cuidar das questões de defesa civil, muito diferente. Polícia Militar, que é a alternativa correta, Polícia Civil e Polícia Ferroviária Federal. Então, muito fácil a questão, certo? Aqui eu trouxe exatamente a previsão, artigo 144, parágrafo 5º. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, certo? Então, gabarito, letra B de bola, ok? Muito fácil, gente. Para vocês que estão acompanhando aí as aulas do AM Concurso, não tem errada. Vamos lá, mais uma questão. Dessa vez, uma questão aí um pouco mais complicada. Vamos verificar aqui também para a Guarda Municipal. Com relação ao disposto no artigo 31 da Constituição da República Federativa, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Marque a alternativa incorreta. Sempre fique atento à leitura do enunciado da questão para saber exatamente o que a prova está lhe pedindo, se é correta ou se é incorreta. Às vezes, um pouco de pressa pode fazer você errar uma questão e perder a vaga para outro que estava mais atento. Então, não cometa esse erro. Então, aqui a gente está procurando um enunciado aqui que está errado, está incorreto. Vamos lá. As contas dos municípios ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Perfeito. Lembre que essas contas elas não ficam à disposição durante um ano inteiro. Ficam só durante 60 dias. Tá? Aqui a gente está falando, essa questão ela está falando do controle de contas do município, certo? Então, esse enunciado aqui da letra A, correto. É durante 60 dias à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação e pode até questionar a legitimidade dessas contas. Beleza? Letra B. É permitida a criação dos conselhos ou órgãos de contas municipais. Bem aqui a gente achou o erro, gente. Olha só. Permitida a criação de tribunais. Na verdade, o que a legislação fala é que é vedado, ou seja, em um linguajar mais diário aí, é proibido, certo? A criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Não é assim que acontece. O Conselho de Contas é o órgão estadual que vai
auxiliar aí nesse controle de contas. Existem alguns tribunais de contas municipal, mas que foram criados antes dessa legislação entrar em vigor, como é o caso do município de São Paulo, tá certo? Mas esses municípios menores e mais recentes, dificilmente você vai encontrar uma questão como essa, um tribunal de contas do município. Então é vedado, ok? Não se pode mais criar esse tipo de tribunal. O resto aqui, vamos lá, letra C, o controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de contas dos estados, veja só, ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. Então veja só que a legislação ela não proibiu de todo a questão dos tribunais de contas municipais, só proibiu a criação de novos tribunais, mas aqueles que haviam antes da edição da lei continuam funcionando normalmente. E letra D, o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então veja só, esse parecer que é emitido pelo órgão competente, ele não tem efeito vinculante. Ele pode deixar de prevalecer se for assim decidido por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, ok? Questão aí um pouquinho mais complexa, você tem que ficar atento aí à legislação para não errar uma questão como essa, tá bom? Mais uma vez aqui, agora outra questão, com relação, mais uma vez para a Guarda Municipal, com relação ao disposto no artigo 31 da Constituição da República Federativa, a fiscalização do município será exercida... não, eu estou lendo novamente aqui a questão, perdão, mas é porque aqui é mostrando o gabarito aqui, que é a letra B de bola. Agora sim nós vamos para a próxima questão, novamente para a Guarda Municipal em Caxias. Questão aí de verdadeiro ou falso, certo? Eu gosto dessas questões porque às vezes você encontra, até isso você tem que usar a prova a seu favor. Às vezes você vê que dos enunciados, uma das alternativas, está flagrantemente incorreta, ora, você já vai eliminar as alternativas em que aquele enunciado aparece como correto. Então, questão de verdadeiro e falso eu acho muito interessante, porque dá mais uma chance aí para a gente acertar a questão. Certo? São bens da União. As terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, os potenciais de energia hidráulica, os recursos minerais, inclusive os do subsolo, e as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Onde é que está o erro aqui? Nenhum lugar. Todas aqui as alternativas são bens da União. Inclusive aqui esse terceiro enunciado, que fala dos potenciais de energia hidráulica, certo? Os rios, na verdade, quando um rio nasce em um estado e deságua dentro daquele mesmo estado, ele não é um bem da União. Mas se dentro daquele rio houver um potencial de energia hidráulica, ou seja, se há uma possibilidade de se construir uma barragem e de se explorar aquela energia que possa dali se extrair, ora, esse potencial não pertence àquele estado, mas pertence à União, ou seja, esse potencial ele pertence aí à esfera federal, ok? Então, aqui, vejamos, gabarito letra A de amor, certo? Mais uma questão, dessa vez, novamente aqui em Caxias, aqui para a Guarda Municipal, com relação ao disposto no artigo 31 da Constituição da República Federativa, marque a alternativa incorreta. Beleza, a gente está aqui procurando o erro, certo? Alternativa A. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Correto, perfeito. Inclusive, uma coisa que ainda não foi regulamentada é o direito de greve do servidor público. Mas isso não impede que o servidor
se associe, se crie sindicatos, certo? Então, perfeito. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Veja bem, servidor público civil, você não vê isso na esfera militar, né? Letra B. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Perfeito. Gente, a gente está na era da inclusão. Então, nos concursos públicos já há bastante tempo aí que você vê essa questão, né? Tem sempre o percentual lá para pessoas que são... Hoje em dia não se usa mais o termo portador de deficiência, é pessoa com deficiência, certo? Antigamente era pessoa com necessidades especiais. Aí não se usa mais esse termo. Hoje em dia, pessoa com deficiência, PCD. Letra C. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Também correto. O prazo de validade do concurso ele só pode ser prorrogado uma vez e também tem que ser prorrogado por 2 anos. Não pode ser por um período... não, será de até 2 anos, mas tem que ser prorrogável por igual período, certo? E letra D, obviamente, é aqui que a gente vai encontrar o erro, né? Já que as outras estão corretas. É permitida a acumulação remunerada de cargos públicos? Obviamente que não. Não é permitida a acumulação remunerada de cargos públicos, a não ser em algumas exceções, como, por exemplo, a de 2 cargos de professor e a de professor com um cargo técnico-científico. Por exemplo, de analista você consegue, alguns cargos de analista você consegue acumular com o de professor. Aí também na questão dos cargos de médico, também você consegue ter 2 matrículas aí nessa área. Então, obviamente, a letra D, certo? De dado. Vamos aqui para a próxima questão. Agora sim, um pouco mais complexa, porque aqui no caso foi uma questão para advogado em Penalva, no ano de 2018, mais uma vez, pelo Instituto Machado de Assis. Nos termos da Constituição Federal de 1988, acerca dos direitos e garantias fundamentais, é correto afirmar que... Então vamos lá, a gente está procurando o correto, ou seja, tem 3 erradas e uma certa. Letra A, conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas a qualquer pessoa constante dos registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Gente, bem aqui o erro. Qualquer pessoa. Errado, certo? O habeas data é uma ação personalíssima. Você só pode ingressar com o habeas data se for para requerer dados que sejam seus, certo? Não para acessar dados de terceiro, tá bom? Então, bem aqui que está o erro. Letra B. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou privado de entidades de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e social, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Veja essa questão aqui, se não fosse pelo contexto que ela foi inserida, é um enunciado que podia derrubar muita gente. Qual é o erro aqui? Bem aqui. Patrimônio histórico e social. Essa palavrinha bem aqui, social, na verdade, lá na legislação diz o seguinte, é histórico e cultural, certo? Então, bem aqui o erro é histórico e social. O correto seria histórico e cultural. Letra C. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Correto, está perfeito aqui. Isso aqui é uma questão de lei está previsto na Constituição, mas também na Lei de Acesso à Informação, certo? Então, essa aqui a gente já encontrou o correto, letra C.
E aqui a letra D, vamos ver o que tem errado aqui. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime próprio praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Bem aqui o erro, gente. Não é crime próprio que a legislação prevê, é que é salvo naturalizado em caso de crime comum. Ok? Então, obviamente aí, letra C de casa é a alternativa correta. Uma questão aqui que caiu no concurso aí para a Guarda Municipal de Raposa, o último concurso aí feito pelo Instituto Machado de Assis. Para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso judicial ou administrativo, a Constituição Federal prevê o seguinte remédio constitucional. Remédio, aí vocês vão ver. Gente, remédio, o que é isso? São essas ações aí previstas na Constituição em que o cidadão pode ingressar junto ao poder público para garantir aí os seus direitos. Em uma série de situações, que se vocês vão assistir às aulas lá de remédios constitucionais, vocês estão por dentro. Então, nós temos aqui habeas data, mandado de segurança, habeas corpus e mandado de junção. Gente, questão fácil. Esse aqui é mamão com açúcar. Artigo 5º, inciso 72, conceder-se-á habeas data, certo? E aqui, na linha B, para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, certo? Então, obviamente, letra A de amor. Mas por que não é mandado de segurança? Mandado de segurança é direito líquido e certo, que não é amparado nem por habeas corpus, nem por habeas data, beleza? Mandado de segurança. E aí, habeas corpus. Habeas corpus é quando o seu direito de locomoção estiver ameaçado, certo? E o mandado de junção é para as lacunas na legislação. Você vai assistir a minha aula lá sobre o artigo 5º, quando eu falar de remédios constitucionais, você vai ficar por dentro aí de todos esses remédios. Mas aqui no caso, questão muito fácil, mamão com açúcar, obviamente, letra A, habeas data. Mais uma questão aqui para advogado aqui do município de Penalva em 2018. Vamos lá, nos termos da Constituição, acerca dos servidores públicos. Aqui é assunto particularmente a partir do artigo 37 da Constituição. É correto afirmar que, letra A, ao servidor ocupante de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral da Previdência Social. Correto, correto. Se o servidor ele está ocupando cargo em comissão, que é de livre nomeação e exoneração, ele vai contribuir para o regime geral, não para o regime próprio, certo? Então, a gente já achou aqui a alternativa correta, que é a letra A. O que está errado aqui nas outras? Vamos ver. A letra B diz o seguinte: invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, com direito à indenização aproveitado em outro cargo. Não, gente, bem aqui que está errado. Com direito à indenização, não. Nesse caso, é sem direito à indenização, certo? Letra C. Extinto o cargo declarado a sua desnecessidade, o servidor em estágio probatório ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Não. Imagine você que em pleno século XXI surge aí um concurso para digitar... Não, como é que é o mesmo nome? Datilógrafo. E aí você, muito bom na máquina de escrever, faz o concurso para datilógrafo. Vai ter aí 3 anos de estágio probatório, se for aprovado. E aí você lá no seu cargo de datilógrafo, surge aí, é declarado em lei que a desnecessidade desse cargo, certo? E aí o que acontece? Você vai ficar em disponibilidade? Não, você vai ser exonerado, certo? Então,
Quando é declarada a desnecessidade do cargo, o servidor, se estiver em estágio probatório, certo? Se ainda não for estável, aí ele será exonerado. Se já for estável, aí sim ele vai poder ficar em disponibilidade, ser aproveitado em uma outra situação. Mas no caso de estágio probatório, não. Letra D. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias, fundações e empresas públicas, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo solidário mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas. O erro está bem aqui, gente. Nesse rol não entra empresas públicas, certo? Então, bem aqui está o erro. Então, questão aí um pouco mais complexa. Se você vai fazer, por exemplo, aí o cargo para o concurso para a Guarda Municipal, de que é quase impossível cair uma questão dessa complexidade na sua prova, mas se cair, você já está por dentro, já está ciente. Então, obviamente, aqui o gabarito é letra A, de amizade. Vamos lá, mais uma questão, dessa vez, Prefeitura de São Benedito do Rio Preto, 2016. Preste atenção com as questões do Instituto Machado de Assis, desde vários anos atrás, aí, eles seguem uma mesma dinâmica. É aproveitar ali a letra da lei. Eles se apegam a essa questão. Não tem muita doutrina, não tem jurisprudência, não. É letra da lei, tá bom? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, exceto quase que a repetição literal daquelas primeiras questões lá que eu li para vocês. Certo? Exceto. Então, a gente está procurando aqui exatamente o que tem como fundamentos, exceto. Então, há alguma coisa que não seja fundamento. Soberania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa, federalismo e cidadania. Qual é a palavrinha? Vocês não lembram? Lá do mnemônico? Soci diva plu. Então, vamos procurar aqui. Só. Vai bem aqui o di. Vá, certo? E o si, bem aqui embaixo. Só, si, diva. E aí esse federalismo, onde é que vai se encaixar? Em nenhum local, porque o federalismo não é fundamento segundo a nossa Constituição. Então, obviamente, você aqui encontrou a alternativa que estava errado e logo vai gabaritar aqui com a letra D, certo? De dado. Muito simples a questão, muito fácil. Vamos lá, Guarda Municipal, dessa vez também para a Prefeitura de São Benedito do Rio Preto. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais por vários princípios. Lembra lá que eu li esse artigo para você também. Marque a alternativa que não contém um princípio que a República Federativa do Brasil anota nas suas relações internacionais. Vamos lá. Defesa da paz, intervenção, repúdio ao terrorismo e ao racismo, autodeterminação dos povos e concessão de asilo político. Ora, gente, lógico, o princípio aqui vai tentar confundir você, mas aqui nessa letra B é não intervenção, e aqui eles colocaram como intervenção. Então, obviamente, aqui não contém um princípio que rege o Brasil nas suas relações internacionais, é a letra B, intervenção. No caso, o correto seria não intervenção. Ok? Então, letra B de bola, muito fácil também. Vamos para mais uma questão aqui de Raposa. A República, veja só como se repete essas questões. Viu? Fique atento. Na sua prova, grande chance de cair questões exatamente sobre esses temas, tá? A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelo seguinte princípio. Vamos lá, a gente está procurando um princípio de relação internacional aqui. Soberania, a gente já sabe que não. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. A gente sabe que isso aqui é um dos objetivos da República. Dignidade da pessoa humana, também é um dos fundamentos. E letra D, repúdio ao terrorismo e ao racismo. A gente chegou aqui
na questão, na letra correta aqui, na questão correta. Então, letra D, repúdio ao terrorismo e ao racismo, é um dos princípios que rege o Brasil nas suas relações internacionais. Gabarito, letra D de dado. Vamos lá, mais uma questão aqui da Prefeitura de São Benedito do Rio Preto. Considere as seguintes alternativas. Isso aqui é para a gente também determinar aqui o que é verdadeiro e falso. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Corretíssimo, aqui não tem o que emendar. Inciso aqui segundo. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Perfeito também, a gente sabe aí que a gente tem o nosso tão famoso CDC, o Código de Defesa do Consumidor. E 3 aqui, a lei penal retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Errado. A lei penal, ela não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, certo? Então a lei, ela só retroage se for para causar bem do réu. Se for aumentando a pena, endurecendo a legislação, ela não vai retroagir, tá bom? E vamos ver aqui o quarto se está correto. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Perfeito, certo? Lembram lá do princípio da dignidade da pessoa humana? Então você tem que garantir aos apenados, aos presos, o respeito à integridade física e moral. Então, vamos ver aqui. É correto que se afirma em... Então a gente já sabe que é 1, 2 e 4. Vamos ver qual é. Letra A. De amizade. Perfeito. Muito simples a questão. Você leu aí a legislação, você está por dentro. Vamos lá para Raposa. É competência comum da União dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Aqui a gente está falando de competência. Vamos lá. Manter relações com os estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Letra B. Assegurar a defesa nacional. Letra C. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. E letra D. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Querido alunos, aí você cruza com uma questão dessa e aí você pensa assim, meu Deus, eu não li a parte lá sobre competência. Gente, é por isso que eu digo, às vezes é até uma questão de lógica. É você esfriar a cabeça, parar e pensar um pouco. Você imagina aqui competência comum, União, Estado, Distrito Federal e do município. Aí você imagina o município, por exemplo, como Tuntum, aqui no interior do Maranhão. Com todo respeito a essa bela cidade, Tuntum. Mas você imagina, por exemplo, o município de Tuntum fazendo parte de um organismo internacional para tratar de assuntos que digam respeito a todo o Brasil? Obviamente que não. Então, a gente já sabe que a letra A não pode ser competência comum. Aqui é competência da União, manter relações com estados estrangeiros e participar de organismos internacionais. Assegurar a defesa nacional, a gente está falando de fronteiras aqui. Os municípios têm responsabilidade nisso? Não, também competência da União, aí, que faz essa defesa com as nossas Forças Armadas. Letra C, zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Perfeito. Aí a gente encontrou aqui o enunciado correto, tá bom? Então, obviamente, é letra C. E letra D, autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Gente, também competência apenas da União. O que é material bélico? Gente, é material, é armas, é munição. Bélico, quer dizer, é o que diz respeito à guerra, certo? Bélico. Então, que diz respeito ao conflito, ou seja, armas e munições, competência da União autorizar e fiscalizar a produção e o comércio desse material. Então, óbvio, nós chegamos aqui que o correto é a letra C, de casa. Eu até coloquei aqui o artigo 23, inciso 1º, competência comum da União dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, inciso 1º, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Então, obviamente, letra C de casa. Muito fácil a questão, né? Vamos lá, mais um aqui. Conforme estabelecido na Constituição Federal, os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo, eu não coloquei aqui, mas estou quase certo que essa questão caiu aqui no curso de Raposa.
para o cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, são estáveis após A. 3 anos da posse no concurso, B. 3 anos da nomeação, C. 3 anos da aprovação no concurso público, ou D. 3 anos de efetivo exercício. Olha, gente, da posse, não, porque às vezes toma posse, não entra logo no efetivo exercício, certo? 3 anos da nomeação, também não. 3 anos da aprovação no concurso público. Às vezes você é aprovado, o concurso vence e você não é nem convocado a tomar posse. 3 anos de efetivo exercício, essa é a questão correta, certo? É no artigo 41 da nossa Constituição Federal, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Esse nome, esse enunciado é bonito, né? Cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Você está indo para lá. Vamos lá? Então, gabarito letra D, de dado. Aqui eu finalizo, deixo vocês com essa belíssima frase desse grande escritor que foi o Ernest Hemingway, certo? Que fala o seguinte: não há nada nobre em ser superior ao seu semelhante. A verdadeira nobreza é ser superior ao seu antigo eu. Eu gosto muito dessa frase porque às vezes a gente... Às vezes não. Certamente você hoje vive em um contexto de disputa acirradíssima, principalmente no que diz respeito ao concurso público. Mas tudo na nossa vida é uma disputa. E às vezes você está com aquela ideia de que eu preciso ser melhor do que fulano, melhor do que cicrano. Concentre-se no seu próprio eu, na sua própria melhora. Pode ser que você seja aprovado, e eu digo que se você está aqui assistindo às aulas do M-Concurso, você já está no caminho certo, mas pode ser que alguma coisa dê errado e você não seja aprovado. Pode ser, todas as possibilidades estão aí à mesa. Então veja só, às vezes você adoece no dia, entendeu? Às vezes você não está legal aquele dia, não lembra bem de uma questão, acaba errando e não é aprovado. Beleza, lute, insista, seja todo o tempo superior ao seu antigo eu. É essa que é a frase que eu gostaria de deixar aí para você refletir, e desejando uma boa prova, boa sorte. Eu sei que você vai estar concentrado ou concentrada lá no dia. Lembre das aulas do professor Alberto Magno, lembre das aulas do professor Gilvan, lembre da legislação que você leu e tudo vai dar certo. Faça o seu melhor, que as coisas vão dar certo. Uma boa prova, boa sorte. A gente se vê. Um abraço.